E aí, pessoal, começando a última aula sobre as 4 leis da riqueza. A lei do ganhar, a lei do gastar, a lei do economizar e a lei do investir. 4 leis universais e inflexíveis que fazem você caminhar na direção da prosperidade e alcançar a sua tão sonhada independência financeira. Bom, pessoal, agora que você já aprendeu a ganhar dinheiro, a gastar o seu dinheiro e a economizar o seu dinheiro, chegou a hora de fazer o dinheiro trabalhar para você. Nessa aula de hoje, a ideia é multiplicar o seu capital de forma passiva. Nessa última aula, nós vamos falar sobre a 4ª lei da riqueza, que é a lei do investir. Lembre-se, não adianta nada gastar o seu dinheiro de forma adequada, economizar o dinheiro e guardar o dinheiro debaixo do colchão. Não adianta nada. Vou falar uma frase para você nunca mais esquecer. Dinheiro debaixo do colchão desaparece com a inflação. A inflação engole o seu dinheiro desvaloriza, o seu poder de compra diminui. Por isso que você tem que investir o seu dinheiro, fazer esse dinheiro trabalhar para você e criar fontes de rendas passivas, né? Fazer o seu dinheiro trazer mais dinheiro sem que você precise trabalhar para fazer isso acontecer, tá legal? Quando a gente fala de investimentos, a gente tem que estabelecer alguns conceitos básicos, né? A gente tem que pavimentar a nossa estrada para entender um pouquinho mais sobre esse assunto. Eu até anotei algumas coisas aqui para não esquecer de absolutamente nada. Daqui a pouco a gente vai expandir um pouquinho isso daqui. Mas, começando por alguns conceitos básicos. Vamos lá, você começou a guardar dinheiro, juntou uma determinada quantia, agora você já está buscando uma corretora, encontrou a sua corretora e quando você vai lá, começa a olhar, você vai dar de cara com algumas opções de investimentos, alguns formatos de investimentos. Os 2 formatos básicos que a gente vai tratar aqui hoje é a renda fixa e a renda variável. Quando você está falando de renda fixa, você está falando de CDB, Tesouro Direto, debêntures. Quando você está falando de renda variável, você está falando de ações, fundos imobiliários, câmbio. Existem algumas diferenças básicas entre esses 2 modelos que você precisa conhecer para começar a entrar no mundo dos investimentos de forma mais assertiva. Eu anotei algumas coisas aqui para a gente diferenciar um do outro e entender as vantagens e desvantagens. Quando a gente fala de renda fixa e renda variável, tem 3 conceitos que a gente já precisa diferenciar entre um e outro. Rentabilidade, risco e garantia. Vamos começar pela rentabilidade. Quando a gente está falando de renda fixa, eu estou falando de uma rentabilidade muito mais linear. É um dinheiro muito mais previsível, muito mais regular. Quando eu falo da renda variável, como o próprio nome já diz, essa renda ela é mais variável. Ela depende de muito mais fatores do que a renda fixa. O outro ponto é o risco. Dentro da renda fixa, eu estou tratando com risco muito baixo. São produtos, entre aspas, mais seguros, né? Que, obviamente, geram uma rentabilidade menor, mas o meu risco também é menor. Na renda variável, minha possibilidade de ganho é maior, mas o meu risco ele é de médio para alto. O outro ponto é sobre a garantia. Na renda fixa, geralmente eu tenho garantia. Já na renda variável, geralmente eu não tenho garantia. Aí você vai perguntar assim para mim, Everton, qual que é o melhor? Renda fixa, renda variável? Dentro da renda fixa, qual que é o melhor? Dentro da renda variável, o que é melhor? São ações, fundos imobiliários? Depende. Depende do seu perfil, depende do seu momento de vida, depende da quantidade de capital disponível que você tem, depende do tipo de investimento que você quer fazer. Eu vou te dar um exemplo. Lembra que na última aula nós falamos que você precisaria economizar entre 10% e 20% de tudo que você ganhasse ao longo do mês?
E no início da sua jornada, essa economia seria destinada para uma coisa que se chama reserva de emergência. A reserva de emergência nada mais é que uma reserva de 12 meses, né? Essa é a minha recomendação, de 12 meses do seu gasto mensal, da média do seu gasto mensal. Então, se você gasta R$1.000 por mês, a sua reserva de emergência deveria ser de R$12.000 por mês. Dentro desse perfil de investimento, né, ou seja, eu vou pegar lá os meus R$12.000 e vou investir em algum lugar para gerar uma determinada rentabilidade. Eu preciso ter algumas coisas. Primeiro, eu preciso ter garantia. Já que eu estou falando de reserva de emergência, eu não posso perder esse dinheiro. Então eu preciso de algumas garantias. Uma outra coisa que eu preciso para minha reserva de emergência é liquidez. Eu preciso conseguir sacar esse dinheiro, tirar esse dinheiro de uma forma muito rápida, caso isso seja necessário. Perfeito? Cada investimento ele tem um perfil diferente. Né? Então, se eu estou tratando de uma reserva de emergência, eu preciso de algo mais seguro, que me dê uma alta taxa, né? uma alta liquidez. Óbvio, a rentabilidade vai ser mais baixa. Todo investimento onde eu tenho risco baixo e alta liquidez, geralmente o rendimento desse investimento também é mais baixo. Quando eu tenho baixa liquidez, vou te dar um exemplo. Você vai lá na corretora e adquire um produto onde você vai colocar o seu dinheiro, mas você só vai poder recuperar esse dinheiro depois de 5 anos, por exemplo. Ou seja, é um investimento de baixa liquidez. Você não vai conseguir sacar esse dinheiro, né, de uma forma frequente, mas ele vai acabar rendendo um pouco mais do que um investimento de alta liquidez, que é aquele que você pode pegar a qualquer momento. Então, quanto maior a liquidez, geralmente, menor o rendimento. Quanto menor o risco, menor o rendimento. Maior risco, maior o rendimento. Por isso que quando você está falando de ações, por exemplo, o rendimento geralmente é maior, porque o rendimento de uma ação, o sucesso de uma ação, depende da performance de uma empresa. E uma empresa pode performar bem ou ela pode performar mal, porque depende de uma série de variáveis. A performance de uma empresa depende da gestão dessa empresa, do produto, do serviço, do macroambiente, da concorrência, ou seja, eu tenho muitas variáveis que vão impactar o resultado da empresa e, consequentemente, o resultado daquela ação que você comprou. Perfeito? Então depende muito, o tipo de investimento que você vai fazer depende do seu objetivo, do seu perfil, do seu momento de vida e da quantidade de capital disponível que você tem para investir naquele momento. Entendido esse conceito básico, eu anotei aqui alguns pontos importantes para você dar os seus primeiros passos no mundo do investimento de forma segura, de forma consistente. A primeira coisa que eu anotei aqui foi o seguinte: estude e conheça mais sobre o mundo dos investimentos. Você precisa criar familiaridade com esse assunto. Agora que você já passou pelas 3 primeiras leis da riqueza, a lei do ganhar, a lei do gastar e a lei do economizar, você pode se aprofundar nesse assunto. Teoricamente, você já está em um estágio mais avançado. Aqui no YouTube nós temos vários canais que falam sobre esse assunto. Então selecione alguns desses canais, busque boas referências, se inscreva nesses canais para você conhecer um pouco mais sobre esse assunto. Né? Hoje eu trouxe aqui para vocês uma referência, um livro chamado O Investidor Inteligente. É uma ótima referência. É um dos melhores livros que já foram escritos sobre o assunto, né? O Investidor Inteligente, o Guia Clássico para Ganhar Dinheiro na Bolsa, o livro de Benjamin Graham. Um livro que vale muito a pena ser lido. É um livro extenso, ele tem mais de 600 páginas, mas vale a pena. Esse livro aqui vai te dar uma base muito sólida para você entender um pouco mais sobre o mundo dos investimentos, para você conhecer esse universo
e começar a modelar a sua mente com base em um raciocínio estratégico. Raciocínio muito estratégico, né? Então vai ajudar bastante. Busque boas referências, bons livros, bons vídeos, bons filmes, bons canais aqui no YouTube para você aprender mais sobre o assunto. Então isso te ajuda demais. Fica aqui a minha dica. Bom, uma vez que você estudou mais sobre o assunto, está conhecendo mais sobre o mundo dos investimentos, a próxima dica que eu anotei aqui foi a seguinte: comece aos poucos. Diversifique a sua carteira de investimentos e invista naquilo que você conhece. Tudo que você não conhece possui um risco muito maior. Sempre que você aplica o seu dinheiro em uma coisa que você não entende absolutamente nada, você não sabe como funciona, você não tem um mentor, você não tem boas recomendações de como fazer aquilo, provavelmente você vai perder dinheiro. Por isso você não pode ser uma pessoa empolgada, você não pode ir na onda dos outros. Ah, eu fiquei sabendo de um investimento muito bom, pô, vou investir meu dinheiro. Caramba, eu fiquei sabendo que agora a moda é criptomoeda, eu vou pegar todo o meu capital e vou aplicar em criptomoeda. Cuidado. Se você não conhece, tome muito cuidado, porque a possibilidade de você perder o seu dinheiro é muito alta. Comece aos poucos, estude sobre o assunto, diversifique a sua carteira de investimentos, né? Porque isso vai te proteger. Lembre-se, você é um iniciante. Então tenha a humildade de agir como um iniciante, tá bom? Isso vai te ajudar bastante. O terceiro ponto que eu coloquei aqui é um ponto fundamental que esse livro fala muito. Fala muito. Pense a longo prazo. Pense a longo prazo. Todos os projetos grandes devem ser pensados a longo prazo. Se o seu projeto pode ser executado em curto prazo, é porque ele não é tão grande assim. Pense a longo prazo. Comece pequeno, mas pense grande. Essa cultura de pensar a longo prazo vai fazer toda a diferença, porque você vai entender a regra do jogo. Você vai se preparar. Se você chega numa maratona achando que é uma corrida de 100 metros, você vai gastar todo o seu fôlego no início da corrida, só que você não vai conseguir terminar a maratona, porque você gastou toda a sua energia no começo. Agora, se você já sabe que é uma maratona, se você tem uma mente que pensa a longo prazo, você vai se preparar, você vai estudar e você vai criar mecanismos para você ganhar dinheiro no longo prazo. Isso vai criar consistência para a sua carteira de investimentos, isso vai criar consistência para a sua vida financeira, isso vai criar consistência para tudo que você for fazer na sua vida. Porque você não é uma pessoa imediatista, você é uma pessoa que tem visão e que pensa a longo prazo. Se você pensa grande, projetos grandes se constroem a longo prazo. Então essa é uma dica fundamental. Eu tenho certeza que se você fizer isso, isso vai modificar completamente a sua visão sobre finanças, a sua visão sobre investimentos financeiros. Bom, pessoal, a aula de hoje é basicamente isso. Eu espero que você tenha gostado dessas 4 aulas sobre as 4 leis da riqueza. E aqui vai uma mensagem extremamente importante. Tudo isso que eu falei nessas 4 aulas não servem para absolutamente nada se você não colocar em prática. É muito importante que você lembre das lições básicas. Empreendedorismo, sucesso, se trata de atitude. Você precisa executar. Você precisa colocar o seu corpo em ação. Você precisa ter atitude. Se você escutou a aula 1, a aula 2, a aula 3, a aula 4, mas você não executou, você não fez absolutamente nada, você perdeu o seu tempo. Mas a partir do momento que você escuta a mensagem, verticaliza o seu conhecimento, cria raízes profundas, pega todas as referências que eu te dei nessas 4 aulas, se aprofunda nessas referências. Essas referências vão te dar outras referências. Você aumenta o seu repertório, amplia a sua visão,
você vai ver o que vai acontecer com a sua vida. Com certeza, você vai dar passos largos na direção da prosperidade. Com certeza, você vai conseguir transformar o seu sonho em realidade, o seu objetivo em realidade. Você vai materializar tudo isso que está na sua cabeça. Eu espero que você tenha gostado. Se inscreva aqui no nosso canal do YouTube. Se você já é inscrito, ative o sininho para você receber as nossas notificações e não perder nenhum vídeo que sai aqui no nosso canal. Pessoal, muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo ou no próximo podcast. Valeu, grande abraço, tchau, tchau.